Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí? O pessoal do fundo está de boa? Então, vamos lá. Eu trabalho, vou fazer umas pequenas correções aqui que o Jeff falou. O primeiro ponto é que o nome da empresa todo mundo erra. A gente fala Mendelix, mas a gente já está super acostumado a todo mundo falar Mendelix. O domínio com X, inclusive, é nosso também, porque o CS vira X aí, frequentemente, está de boa. E a gente faz um pouquinho mais do que o câncer. O câncer não é nem o foco completo da empresa, mas aí, conforme eu for falando, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Então, eu estou trabalhando com Go há mais ou menos 2 anos e meio, aí, caminhando para 3 anos. Essa história toda do sistema que a gente construiu na Mendelix começou em meados de fevereiro de 2014, então a gente já tem aí um tempinho de experiência. Antes disso, eu trabalhei alguns anos com Java, e na própria Mendelix eu trabalhei um pouco com Python. Até hoje a gente trabalha bastante com Python, é uma equipe dividida entre Python e Go, para ser mais sincero, é até mais Python do que Go. O Rafael, mais conhecido como Bola, que está aí também, é um dos principais caras de Python da gente. E como praticamente todo mundo aqui deve se identificar com isso, né, eu me considero fascinado por computadores desde que eu me lembro do primeiro computador em casa, do primeiro acesso à internet. Desde que eu tive acesso a um computador, eu quis já naquele momento descobrir como é que se faz os programas, como é que isso aqui surgiu, da onde saiu, como é que eu faço o meu. Então, tudo veio daí e a gente acabou chegando nesse ponto. Então, o sistema que a gente construiu se chama Abracadabra. É um sistema de machine learning voltado a prever doenças raras em sequenciamento de genéticos, de DNA. A gente faz todo o processo dentro da Mendelix. Nós somos, além de uma empresa de tecnologia, a gente faz coleta de sangue dos pacientes que chegam lá para a gente. Tem o próprio laboratório nosso, fica no mesmo prédio onde os programadores trabalham. A gente tem a nossa própria bioinformática, a gente processa tudo na nuvem, faz o machine learning para tentar prever quais das mutações de um paciente são importantes e entrega isso para os nossos médicos conseguirem laudar e chegarem ao resultado de cada paciente. A gente recebe pacientes que já são indicados por geneticistas, então eles já têm uma suspeita de uma doença genética, ele já chega com sintomas, com um quadro clínico do paciente pronto, e o nosso objetivo é conseguir descobrir quais mutações aquele paciente tem para tentar explicar qual é o problema dele, qual a doença que ele tem, como que ele pode tratar. E todo esse trabalho de sequenciamento de DNA é um trabalho voltado a muito dado bruto, sempre uso o termo Big Data, né, a pessoa gosta muito. O dado que a gente tem saindo dos sequenciadores de DNA é um dado bruto de terabytes de dados, então conseguir transformar isso num dado utilizável, conseguir descobrir realmente o que um paciente tem, a gente só consegue fazer através do machine learning. O processo antes disso era muito artesanal, muita coisa que era deixada passar. Como que tudo começou? A empresa tem 4 fundadores, 3 deles são médicos, um é um ex-professor da FMG, cara de computação, de bioinformática, e o CEO, que é o médico neurologista, começou a programar sozinho. Estranho, né? Médico começando a programar, a gente não está acostumado com isso. Mas o cara diz que hoje em dia que se ele voltasse atrás no tempo, com o conhecimento que ele tem agora, ele não seria mais médico e seria engenheiro. Não sei se ele tomaria a decisão certa não, né? Mas enfim, o negócio deu certo para ele. Conforme ele começou a crescer, a montar a equipe do laboratório, montar a equipe de bioinformática, de dev, ele também fez o lado dele. Hoje em dia ele tem bem pouco tempo para programar, mas no início da empresa ele conseguiu fazer um bocadinho, e ele estava brincando lá com as coisas de bioinformática, com a ideia dele de construir uma empresa muito voltada para a tecnologia. E ele sempre dizia, até conhecer Go não me sentia confortável com praticamente nenhuma linguagem, conheci várias, mas não deu muito certo. E lá pelas tantas, eu sou muito fã do Google, descobri esse negócio de Go aí, fui tentar usar. Funcionou, consegui usar, consegui começar a escrever o programa, e ele próprio começou a fazer a ideia, o embrião desse sistema que a gente hoje em dia chama de Abracadabra sozinho. Então ele começou a programar, tentando ler os arquivos que representam variantes, tentando ler informações de outros lugares, para eventualmente ele conseguir botar um modelo de machine learning. E depois que ele tinha um pouquinho de trabalho já conseguindo fazer, ele trouxe a equipe para dentro e falou, galera, agora o negócio vai ficar sério, eu preciso de vocês, porque eu sozinho não consigo construir isso aqui, então vamos fazer Go de verdade. Na primeira reunião com a gente, ele mostrou isso aqui. Era o programa inteiro, desse jeito. Plugou o computador dele lá na televisão da sala de reunião, mostrou isso pra gente. Aí tava lá na época, só tinha 2 devs, o fundador da bioinformática, o cara que fazia bioinformática mesmo no dia a dia, a gente olhando lá pra tela. Todo mundo com uma expressão assim, não é possível que ele tá falando sério com isso aqui. E o próprio fundador, lá, o cara, ex-professor da FMG, vira e fala pra ele, mas a gente vai ter que trabalhar nisso? É sério mesmo que você está entregando isso pra gente?
E aí a gente teve que se virar. O início do trabalho foi simplesmente transformar isso aqui numa coisa trabalhável. A gente pegou esse blocão de código gigantesco dele, começamos a quebrar em pacotes, começamos a reorganizar, pegar aqui as 500 linhas dele comentadas e jogar fora, esse tipo de coisa. Saindo do zero, ninguém da equipe conhecia Go, a gente tinha um pouquinho de background de outras linguagens com sintaxe parecida, como o pessoal, todo mundo da família C tem uma sintaxe parecida, né? Então, eu vindo do Java, outros membros da equipe vindo do C#, todo mundo tinha feito C na faculdade, então a sintaxe nunca foi um problema. E o início da gente aprendendo Go foi bem simples, a gente saiu do zero, tipo, procurando, vamos ver quais são os recursos oficiais. Então, o Golang.org tinha tudo que a gente precisava, ninguém teve dificuldade para instalar os sistemas no Linux, no Mac e começar a trabalhar. Fomos partindo para o Tour of Go, para o How to Write Go Code, e em menos de uma semana a gente já estava começando a ficar produtivo. É claro que não dá para dizer produtivo como a gente é agora, com vários anos de experiência aí, aprendendo com os erros e tal coisa, mas em menos de uma semana a gente já conseguia começar a dar os primeiros passos, a usar o sistema de verdade. Aqui eu botei para quem é novinho na linguagem, não conhece os recursos originais que a gente usou. Isso aqui é tudo recurso oficial, mantido pelos próprios criadores da linguagem. O Tour of Go é um site com ambiente interativo em que você consegue programar ali do lado. Esse pedaço aqui você consegue mexer, você consegue rodar na hora. E tem todo um tutorialzinho que você vai acompanhando e crescendo aos poucos, conhecendo a sintaxe da linguagem, conhecendo como você declara uma variável, como que você faz concorrência, como que você faz teste. A coisa toda aqui está acessível e você não precisa nem instalar para começar a brincar, começar a entender como é que a linguagem funciona. Depois que você já sabe um pouquinho mais, você pode entrar no How to Write Go Code, eles te explicam como se organiza um workspace em Go, como você tem que deixar o seu sistema pronto para trabalhar, o que é um pacote, como que você importa alguma coisa para dentro do teu programa, como funciona o GoGet, todas essas coisas. Para a grande maioria do pessoal aqui, isso não deve ser nenhum mistério, mas para quem é novo, esse aqui é o caminho das pedras, é para onde você tem que começar. E aí veio aquela história da gente começar a reorganizar. E a reorganização teve os nossos problemas também, não foi tudo lindo e maravilhoso. A gente começou a quebrar aquele código em pacote, pegar partes de input e output, separar de processamento de verdade, e a gente teve sérios problemas, né? Porque cacoetes de outras linguagens sempre começaram a entrar. Então a gente começou a escrever código lá, que se você olha hoje em dia, aquilo ali não era Go. A gente estava tentando escrever Java dentro do Go, estava tentando escrever C#, Python, estava tentando escrever tudo, mas menos Go. E alguns problemas iniciais, mas cadê a exceção? Onde é que eu faço um try-catch aqui? Não tem isso? Não. Que negócio é esse? Tá bizarro. Um dos caras lá também, ele até hoje tem uma certa dificuldade para entender que não tem um negócio de injeção de dependência do jeito que ele estava acostumado antes, não é bem assim que funciona. No início a gente criou um negócio que praticamente era isso, o código ficou bizarro, um monte de reflection. As primeiras partes web a gente usou o Martini, que era um framework que tinha muito essa ideia também de tentar reproduzir a ideia de injeção de dependência de outras linguagens. E o negócio não era idiomático, deu tanto problema. E a gente escreveu muito código no início que hoje em dia a gente já jogou fora, alguns ainda estão lá, né? Porque o negócio funcionou apesar de ser meio esquisito. Então a gente teve bastante dificuldade nesse início para se encaixar no estilo Go de programar. E claro, testes, né? Sempre vem essa pergunta. O cara nunca tinha ouvido falar, não sabe nem o que é isso, ele mal estava começando a conseguir fazer um programa e aí a gente já nasce com um problema, né? A gente não tem teste, então o código já está legado. Se a gente for pela definição desse livro relativamente famoso aqui do Michael Feathers, né? Ele define no livro dele que Legacy Code é código sem teste. Não importa se você escreveu hoje, se você escreveu ontem, se você escreveu 6 meses atrás. Se não tem teste, ele é Legacy Code e você tem que começar a escrever teste. Até hoje a gente ainda está assim, mais ou menos em relação a isso. A gente tem partes do código que são muito bem cobertas de teste, partes que não são. Estamos aí num meio termo, tentando melhorar isso com o tempo. E os primeiros problemas em relação à execução mesmo do programa. Para começar, a gente consumia muita memória. Muita memória, assim, do tipo, o programa não subia. Tipo, na máquina de um funcionava, na máquina do outro não funcionava. E a gente começou a tentar, já no início, começar a entender, mas o que está acontecendo? Por que a gente está gastando tanta memória? Por que a gente está com tanta dificuldade de subir o programa? Então, já logo no início, eu fui procurar, como é que se faz profiling aqui? E a gente começou a ver o pprof dentro do próprio Go, que, sinceramente, para mim, foi uma das melhores experiências que eu já tive de fazer profiling para qualquer linguagem que eu já trabalhei. Porque o negócio já estava lá pronto. Tem um blog post do blog oficial do Go sobre profiling, e o César mostrou muito disso ontem, né? Principalmente aquela parte de visualização, de você ter gráfico no SVG, você saber quais são as partes do teu programa que estão ocupando mais tempo de execução, e ficou muito fácil de entender como que o programa se comportava.
E a fonte do problema da memória era esse aqui. Para a gente conseguir trabalhar com DNA, a gente precisa do genoma humano inteiro. Ou seja, a gente precisa da referência do projeto Genoma. Vocês devem ter ouvido falar aí ao longo dos anos, aí, muito jornal nacional falando desse negócio. Hoje em dia já não se fala muito porque o projeto meio que acabou, mas existe uma sequência de DNA que é considerada a sequência de DNA referência. Ou seja, aquele é o ser humano padrão, digamos assim. Claro que hoje em dia se conhece melhor isso, sabe que não existe um ser humano padrão. Existem várias características do DNA que dependem de etnia, da evolução. Tipo, você encontra parte do DNA na África que são muito comuns, que não são tão comuns na Europa, não são tão comuns na Ásia, não são tão comuns aqui no Brasil, mas ainda assim existe uma referência que é considerada a referência padrão. E, de qualquer forma, o genoma humano tem um pouco mais de 3 bilhões de bases. Lembrando um pouquinho de biologia lá do segundo grau, base é a CTG, um nucleotídeo lá, então a gente pode representar isso no computador como um byte mesmo, como um caractere. E normalmente é assim que se trabalha. Tem alguns formatos que são um pouco mais comprimidos para você poder trabalhar melhor com esses dados, mas em linhas gerais você trabalha com caractere mesmo e considera mais de 3 bilhões de bases. Então, o pessoal de bioinformática fala muito em gigabase. Não sei por que eles inventaram esse termo, já que um gigabase é a mesma coisa que um gigabyte, mas enfim, né? Assim que o programa começa, a gente precisa dessa informação na mão, porque a gente precisa da referência para saber justamente quais são as mutações do cara. Se a gente não sabe a referência, a gente não sabe o que mudou. Então a gente precisa dos 3 GB sendo carregados em memória. Se você tinha o Chrome ali para ver a documentação aberta junto com a Abracadabra, acabou. O negócio já não funcionava mais, já quebrava tudo. Algumas máquinas tinham um pouquinho mais de memória, o negócio funcionava, mas se lá no início você tinha 4 GB, já ferrou. E uma das primeiras soluções que a gente tentou foi parar de carregar o genoma inteiro na memória quando o programa começava e ler os pedaços diretamente do disco, porque a sequência de DNA eram enormes arquivos de texto com os ACTGs direto de uma única vez. Então a gente conseguiu resolver isso só com a Standard Library. Basicamente o pacote OS fez tudo que a gente queria. A gente usou o SOpen para abrir esses arquivos e a gente tem um file descriptor do arquivo aberto, mas a gente ainda não leu nada dele. E, em vez de ler, a gente passou a ter um mapa do cromossomo do arquivo que representa aquele cromossomo, já que era um arquivo para cada cromossomo. E depois, na hora que a gente precisa no programa saber, nessa região aqui do DNA, qual era a referência? Em vez da gente carregar isso da memória, a gente passou a dar file.seq. Foi direto no disco achar qual é a posição daquele cara no byte, já que o nucleotídeo é um byte, então dá pra gente dar seq diretamente quando a gente quer achar uma posição do DNA. Isso foi feito basicamente na segunda semana do projeto e ficou no ar assim durante muito tempo. Gerou bastante problema pra gente ao longo do tempo, tipo, trabalhar diretamente com o arquivo, porque se a gente queria lançar novas máquinas na nuvem, a gente tinha que carregar um monte de arquivos junto, tinha que deixar algum tipo de snapshot ou de imagem pré-pronta, isso dava trabalho. Mas mesmo assim, funcionou, o programa passou a funcionar na máquina de todo mundo e a gente praticamente não sentiu o impacto de performance. Fazer o file sync era simples, direto e funcionava. Mas além disso, a gente não trabalha só com o genoma de referência, a gente tem que consultar outras bases, a gente tem que saber um pouco mais sobre as mutações, sobre o que está acontecendo com aquele paciente. Então, existe muito trabalho de bioinformática que já construiu diversas bases sobre um monte de informação de biologia e boa parte dessas bases são relacionadas com posições do DNA diretamente, então você pode saber, existe uma informação que é muito comum, que tem vários sistemas, que é conservação, que tem a ver com evolução. Existem vários projetos de pesquisa de bioinfo que são voltados a analisar outras espécies de animais, principalmente mamíferos e alguns outros tipos também, para saber tipo, as partes do DNA que esses caras têm em comum com o ser humano, se praticamente não tem mutação nas populações daqueles animais, é porque a seleção natural eliminou aquelas mutações, então aquela posição é muito importante. Se tem mutação ali, tem uma grande chance de desenvolver uma doença, do espécime do animal não sobreviver. Então existem bases que já fizeram cálculos, projetos científicos para deixar cada posição com seu valor de conservação para primata, conservação para todo mundo. Então tipo, a gente tem que ter uma forma de consultar essas bases. Algumas partes a gente leu direto do disco, a gente tem arquivos enormes lá, muito em TSV, a informática tem muito isso, enormes arquivos texto lá com os formatos específicos deles, mas que no final das contas é tudo TSV. E a gente conseguiu resolver isso só com a Standard Library também. Até aqui a gente praticamente não saiu de lá, só tratando com CSV, com erros, com I/O usando buffers, tudo dentro da Standard Library. E aí depois a gente começa a consultar algumas bases. No início a gente usou muito o MongoDB, até hoje a gente usa bastante MongoDB e foi extremamente fácil de usar. Um dos principais drivers de MongoDB, que muita gente deve conhecer, é o Mongo do Gustavo Niemeyer, né, que é brasileiro também, infelizmente não está aqui com a gente hoje, mas o cara da Canonical, e além do Mongo ele tem várias outras libs também muito famosas.
e é extremamente fácil de usar. Até o próprio pessoal do MongoDB e de outras áreas às vezes comenta que eles adorariam ter esse driver em outras linguagens, porque é tão fácil de usar que não tem muito segredo. Você conhece a API do Mongo, você olha para eles e fala, pô, é óbvio como que eu tenho que fazer. E nesse ponto a gente tinha tudo na mão. A gente tinha o DNA o referência do genoma humano, a gente tinha todas as bases que a gente queria consultar, e aí a gente já começa a conseguir entender um pouco melhor as mutações dos nossos pacientes. Só que, obviamente, como eu falei, é muito dado. Tipo, o que sai do sequenciamento são terabytes, o que chega na nossa mão no Abracadabra já está um pouco mais trabalhado pela BioNews, por ferramentas open source de bioinformática, mas mesmo assim a gente recebe centenas de milhares de dezenas de milhares de variantes por paciente. Principalmente no início aqui desse processo, a gente só fazia um exame chamado Exoma, que dava aproximadamente 50 mil a 60 mil variantes, ou mutações é basicamente o mesmo termo, para cada paciente. Então a gente tinha que processar todas aquelas, saber aonde que elas caíam dentro do genoma humano, consultar todas as nossas bases para adicionar um monte de informação. E nesse momento aqui a gente não está nem falando de machine learning ainda, a gente está só anotando o dado para saber mais informação sobre cada uma das mutações. O início do programa sequencial foi obviamente muito complicado, a gente ocupava um core só da máquina e cada pedaço do programa era muito difícil, era muito pesado, demorava para processar um exome inteiro. Mas depois a gente rapidamente começou a explorar essa parte de concorrência, que é uma das partes mais famosas do Go, né? E até hoje a gente usa Channels Go-Routines para coordenar o processamento do programa. Tipo, várias etapas deles podem ser feitas em separado. Tipo, a gente valida se aquela mutação está na posição certa, depois a gente anota cada um dos pedaços dela, passa para o classificador, que é a parte de bioinformática, e cada um desses pedaços em paralelo, e desde o primeiro momento em que a gente botou isso no ar, a gente passou a matar todas as máquinas que a gente utilizava, botando 100% de CPU lá, ocupando tudo, disparando um monte de go-routine e nunca teve problema. Foi uma coisa extremamente simples de fazer e que funcionou muito bem. Tá aí um exemplo dos canais que a gente usa, tipo de validação, de anotação, um pouco de contagem de erros. No início a gente não usava tanto as partes de sincronização, a gente tentava resolver de um jeito meio não idiomático, não funcionava direito, mas depois que a gente descobriu o Sync Wait Group, tudo ficou lindo, maravilhoso, que esse negócio funciona extremamente bem. Impressionante. E a partir desse ponto, a gente já chega numa situação em que a linguagem praticamente saiu da nossa frente. A gente já está sabendo fazer tratamento de erro, a gente está lendo arquivo, a gente está falando com um banco de dados, a gente está fazendo concorrência, estamos fazendo teste, e a partir desse ponto a gente não está mais tendo problemas com a linguagem e a gente tem a condição de trabalhar com o que importa para a gente realmente, que é bioinformática, que é genética, que é computação, que não, a gente não vive só de bioinformática e genética lá, já que pela quantidade enorme de dados que a gente tem os problemas de computação mesmo, de sistema distribuído, de botar a máquina no ar on demand, esse tipo de coisa. E a gente começou a crescer nessa direção, começamos a tentar botar o sistema em formato de container. No início a gente não sabia nada de Docker, aí lá pelas tantas a gente começando a trabalhar, numa reunião a gente falou, pô, vamos tentar esse negócio aí que a gente ouviu falar, não sabemos nem direito o que é. Se não funcionar, beleza, a gente continua fazendo deploy com binário direto lá na Amazon. Tá feio, mas tá funcionando. No final das contas, funcionou perfeitamente. O Docker permitiu que a gente expandisse para outras plataformas, principalmente dentro da Amazon, mas a gente também usa um pouquinho a nuvem do Google. E a gente tem bastante coisa hoje em dia no Elastic Beanstalk. Depois que o Elastic Container Scheduler da Amazon apareceu também, a gente botou algumas coisas lá. Então a gente tem ambientes rodando Docker com... Os testes que a gente faz na máquina são praticamente iguais ao ambiente de produção por causa disso, né? Depois que a gente constrói a nossa imagem, roda o container, não tem variação nenhuma. Então, o que funciona na minha máquina é a mesma coisa que funciona lá no Elastic Beanstalk em produção. Isso ajudou muito a gente. E já com o sistema no ar, a gente ainda tendo bastante dificuldade pela quantidade de dados que ele processava, a gente começou a experimentar com microserviços, com separar partes do programa em outros programinhas separados. A gente tem bastante coisa... Todas aquelas bases de consulta, a gente pegou várias daquelas bases e tirou elas de dentro do programa, deixou elas em programas independentes para cada uma delas, aí o anotador principal se comunica com cada um dos que ele precisa, e a gente conseguiu fazer deploy em várias máquinas, ocupando instâncias menores, deixando o nosso deploy um pouquinho mais fácil. Começando a usar Elasticsearch, que uma das coisas mais interessantes para esse sistema é que, além de machine learning, a gente faz também muita busca textual, ou seja, a gente tem bases enormes de publicações científicas relacionadas às variantes, então a gente dá aos nossos médicos, enquanto estão trabalhando, a possibilidade de procurar por texto puro. Ele pode procurar por sintomas, por nomes de doença, e a gente usa o Elasticsearch para mapear isso a alguns conjuntos de genes e bater esses genes no que o paciente tem.
E também começamos a dividir o sistema em múltiplas ferramentas de linha de comando, separamos um server, botamos um worker no ar, um scaler, cada um dos microserviços, fomos valorizando tudo e tivemos algumas experiências iniciais com abrir pedaços do sistema com open source. O primeiro, sinceramente, não deu muito certo, mas é esse tal de Garou aí, eu até hoje odeio o nome desse sistema, mas enfim, eu perdi, né? Ele é uma piadinha com o nome do Apache Storm, que é um sistema da Apache voltado à paralelização em larga escala, parecido com o MapReduce, mas é um sistema um pouco diferente, e a gente quis fazer isso dentro do programa, né? Não tentando resolver toda a questão do sistema distribuído, que é muito mais complexa, mas tentando fazer uma maneira de encaixar as funções do nosso programa de uma forma fácil, em paralelo com channels, com routines, e de uma forma que a gente conseguisse tipo, trocar a ordem das funções do programa, ou trocar tipo, a quantidade de paralelismo de uma etapa ou de outra, porque algumas eram rápidas, algumas eram lentas, e a gente construiu esse sistema internamente. Não deu muito certo, ele era muito baseado no interface vazio ali, que hoje em dia a gente foge dele como diabo da cruz, e não deu muito certo, mas outras pessoas tiveram mais ou menos a mesma ideia. O Pedro Nasser, que estava aqui ontem, fez um projeto praticamente igual ao nosso, praticamente ao mesmo tempo. Creio eu que ele também já passou dessa fase. E um outro projeto open source que a gente fez, aí já mais voltado ao trabalho que a gente faz mesmo, que é uma coisa mais da Metalix, é esse VCF. VCF é um formato de bioinformática que representa mutações, é uma lista de mutações, e ele é basicamente um TSV, mas ele tem algumas informações a mais, ele pode representar em uma linha múltiplas mutações, e ele tem um formato específico dele de como que ele representa os metadados de cada uma dessas, se tem várias juntas, etc. e tal. Então a gente conseguiu construir esse já com um pouco mais de experiência, feito com channels outra vez, para a gente poder processar muita coisa em paralelo. Hoje em dia eu faria ele sem channels e deixaria o consumidor se preocupar com isso, que ele faz se ele quiser. Mas a gente conseguiu fazer isso com uma documentação bem completa, usando inclusive examples, que é uma coisa que se você for olhar no godoc.org lá, pouca gente usa, que é os exemplos da documentação são rodados pelo GoTest como um teste também. Então, tipo, se o output do example começa a parar de funcionar na documentação, o teu teste falha. Então a gente mantém a documentação e os testes juntos, a gente segue a especificação desse formato certinho, botando aí o reader para dentro. Então se você for ler o teu arquivo de uma conexão de rede ou do teu disco local, não faz diferença, a gente só espera um reader, e a gente definiu um formato de variante para ficar fácil de consumir isso do lado de fora do programa. Você deixa um reader dentro de um arquivo de texto e você recebe fora uma struct com tudo bonitinho, uma posição para o cromossomo, uma posição para qual mutação que aconteceu, para qual a qualidade que foi encontrada no sequenciamento, etc. E tal, fica bem fácil de manipular. Ele está lá no Godoc até hoje em dia, esse a gente tem um pouquinho de orgulho. E esse é o exemplo que eu estava falando. A gente tem um exemplo bem grande dele aqui, mostrando tudo que o programa consegue fazer, como consumir os channels, como funciona a interface dele, qual é o output esperado, como que você usa aqui. Um pouquinho difícil de ler, mas tipo, isso aqui no Godoc funciona muito bem. E a parte mais interessante é justamente essa história do teste. É muito fácil de manter a documentação atualizada por causa disso. Se a gente altera o programa, bota ele no ar e quebrou a documentação, é um teste quebrado e não vai para o ar. E aí a gente chega no ponto mais interessante, né, que é o Machine Learning em Go. A gente quer prever mutações que causam doenças. Se a gente tem para cada paciente 50 mil mutações, 60 mil mutações, o que importa no meio dessa lista? Porque todo mundo tem mutações, ninguém é o DNA de referência, ninguém é o projeto genoma. Todo mundo tem a cor da pele, tem a cor do olho, tem várias características do seu DNA que não estão nem um pouco associadas com uma doença. Mesmo que você tenha algumas mutações que estão associadas com uma doença ou outra, de repente você nunca desenvolveu isso, porque existem fatores ambientais também, não é só DNA, então fica difícil de encontrar. A nossa primeira solução, e que até hoje está no ar, foi o uso de Random Forests. Random Forests é um algoritmo de Machine Learning baseado em árvore de decisão. A árvore de decisão é basicamente uma árvore normal, como a que a gente conhece, mas o processo de construção dela é feito com bastante estatística. A gente pega cada uma das features que o programa tem, ou cada um daqueles dados que a gente colocou lá na etapa de anotação, consultando as nossas bases de dados, e o programa constrói uma árvore de decisão, automaticamente tentando pegar para cada variante que ele conhece e para cada feature que ele tem, quais features dividem melhor o conjunto de variantes entre variante que causa doença e variante que não causa. Então, aquela decisão passa a ser um branch da árvore de decisão. Depois que ele divide, ele continua fazendo isso, tentando em cada branch definir mais explicitamente, separar melhor as variantes que causam doença das variantes que não causam. A gente tem um conjunto de dados de mais ou menos 100 mil variantes pré-classificadas, com o que é patogênico e o que é benigno. A ideia do Random Forest é construir
centenas de árvores de decisão como essas. Em cada uma das etapas da árvore de decisão, ele subdivide o dataset de uma forma aleatória, por isso o nome. Ele subdivide as variantes que ele tem do conjunto de treinamento para cada árvore. Então, cada árvore treina com um pedaço diferente das variantes e também das features. Então, cada árvore tem um pedaço das features para trabalhar diferente das outras árvores. E toda essa aleatoriedade junta, no final das contas, ajuda o sistema a resolver um problema clássico de machine learning, que é o overfitting, que é você encaixar o seu modelo de classificação muito nos dados que você tem e não no dado real. Então, quando ele prevê muito bem o seu dado de treinamento, mas na hora em que ele recebe o dado real, o dado que ele não está acostumado, ele não prevê tão bem assim. O Random Forest tem muito pouco desse problema, justamente porque cada árvore tem um conjunto de features e um conjunto de dados de treinamento diferente. Então, o programa fica um pouco mais resiliente a isso, a esse problema, que acontece menos. A gente usou o projeto Cloud Forest, do Ryan Bressler, que é um pesquisador de lá de fora do Brasil, um cara muito bom. Ele fez praticamente sozinho o projeto inteiro do Random Forest. O projeto dele permite que você construa suas próprias florestas, que você aplique elas on demand dentro do seu programa, se você importar diretamente o código. E tem um monte de features para tudo quanto é tipo de classificação possível. No nosso caso é uma classificação binária, que é uma coisa um pouco mais simples, quer dizer simplesmente um sim ou não no final do programa, que é sim causa doença ou não causa doença. E o projeto do Ryan Bressler ajudou muita gente. Tem outros projetos na área também, por exemplo, o GoLearn é um conjunto de vários outros tipos de machine learning, de vários algoritmos. E no Awesome Blue do Avelino tem toda uma seção lá só sobre machine learning. Então, apesar do estado da arte do machine learning hoje em dia ainda ser o Python, principalmente por causa do Scikit, tem também projetos como TensorFlow, em C++ e com drivers e várias outras linguagens, mas a gente também tem alguns projetos aqui em Go começando a crescer nessa direção. E um dos nossos primeiros problemas, quando a gente quis realmente usar o Cloud Forest, como é que a gente vai passar o dado do ABCD para lá? Porque o início dele é a ferramenta de linha de comando. Ele tem uma ferramenta Grow Forest para você construir as árvores de decisão, construir a floresta inteira, e tem uma Apply Forest para ele chegar à conclusão para cada variante, quais delas elas causam mutação ou não, baseado no seu modelo. Mas a gente queria fazer isso on demand, dentro do programa, sem ter que invocar uma ferramenta de fora. E o formato que o Cloud Forest espera é um formato chamado AFM, que é basicamente uma matriz enorme. Então a gente tinha conjuntos de variantes com várias outras structs aninhadas, com um monte de informação, com slices, etc. e tal, e cada um desses tinha que virar uma linha na matriz do Cloud Forest, senão ele não sabia como trabalhar com aquele dado. E a gente resolveu usando só isso na library, com bastante reflection, struct tags, tipo, a gente tem bastante coisa que no final das contas a gente não quer que entre no modelo, que são só metadados, e poderiam enviesar o modelo, por exemplo. Você não pode deixar o teu modelo usar qual é o cromossomo para dizer se isso faz diferença na mutação ou não, porque senão ele vai dizer, o cromossomo 22 é pequenininho, então se está no cromossomo 22, isso aqui a chance de ser patogênico é grande. Não está certo isso. Então, tem várias partes do programa que não são relacionadas a isso. Ou, por exemplo, identificadores só do nosso sequenciamento, por exemplo, o código do paciente que é gerado aleatoriamente, vai que ele descobre que todo paciente que o código começa com A está dando muita doença, né? Não tem nada a ver. Então, a gente começou a subdividir as variáveis que a gente tinha dessa forma. Aqui no exemplo, todas essas variáveis estão entrando para dentro do modelo, mas quando elas não têm a struct tag ou quando o true ou é false, a gente não utiliza essas. Então essas aqui são algumas bem interessantes, a conservação e o filopeia é a mesma coisa que a conservação, é uma medida diferente. São duas das coisas mais importantes para o nosso modelo. E a gente foi crescendo com o tempo. Tipo, boa parte dessas informações que estão aqui a gente não tinha. Então, por exemplo, aquele distance do TSS é uma coisa que a gente só fez tipo, no segundo ou terceiro modelo, que é uma coisa bem específica de um tipo de mutação numa posição do DNA que é muito difícil de achar, muito difícil de entender. A gente conseguiu usar uma base para calcular, aliás, uma base não, calcular diretamente qual era a distância da mutação para aquela posição no DNA. E algumas outras coisas, por exemplo, a gente vê dentro do programa tipo, a mutação, como que ela afeta a codificação de aminoácido, de proteína, porque isso faz muita diferença para a importância da mutação, já que toda a história do DNA é basicamente codificação de proteína. Então, cada gene tem uma função, que basicamente é criar proteínas para fazer alguma coisa no teu corpo. Então, se você tem uma mutação que afeta, que, digamos, corta pela metade uma proteína lá, isso tem uma importância muito grande. Então a gente tem, por exemplo, a distância para o início, distância para o fim, onde que aconteceu aquela mutação dentro de uma sequência de aminoácidos. E cada variante vira uma matriz. Aqui a gente tem o cabeçalho, ele precisa daquele formato ali para saber o que é categórico, o que é numérico, o que é booleano, e aqui embaixo tipo os valores de cada coisa.
cada uma das variantes que a gente tinha no programa, a gente tinha que transformar em memória nesse formato aqui para poder passar para ele, que é o mesmo formato que ele espera na linha de comando e que a API dele no programa esperava. Para conseguir chegar lá, a gente teve um processo de tentativa e erro muito grande. Naquele momento, a gente não tinha ninguém na equipe que era assim, focado realmente em machine learning, que tinha um background de machine learning, então a gente foi meio no brute force. A gente foi construindo um monte de modelo, tentando ler assim, um pouco de paper sobre como as coisas funcionavam com o Random Forest, para que servia cada feature do Cloud Forest, mas o início dele assim, foi muito difícil, porque a gente não sabia direito o que a gente estava fazendo. Ele tem dezenas de flags, dezenas de maneiras de você customizar o programa, e a gente, durante muito tempo a gente nem sabia muito bem o que cada uma delas era. Algumas dessas aqui são fáceis, né? Ele dá uma molezinha pra gente botando ali o número de cores no Advanced Options, né? Não é tão advanced assim. Mas algumas partes a gente não sabia muito bem, tipo, o que é OOP, o que é back samples, e a gente teve que gastar alguns meses ali construindo vários tipos de modelos diferentes, entendendo como essas features funcionavam, até a gente conseguir chegar em modelos de classificação com resultados bons. E chegamos. A gente hoje em dia, e já há bastante tempo, tem mais de 90% de acerto, principalmente quando uma variante é benigna, a gente acerta bastante, e pode ser um pouco contraintuitivo, né, porque a gente quer saber, a gente quer encontrar a mutação que causa doença, e não encontrar a mutação que não causa nada. Só que em todos os casos, a grande maioria das mutações não causa doença. Então, daquelas 50 mil, você tem uma, ou duas, ou três que te interessam, e o resto não importa. Então, se você acerta muitas que não importam, a gente limpa muito o dataset e entrega pouca coisa para o médico. Mesmo que ele tenha um pouco de falso positivo nas variantes que a gente diz para ele, essas aqui são realmente problemáticas, das 50 mil, ele vai ter 100 para mexer, vai ter 50 para avaliar. E se a gente tivesse muito acerto ao contrário, a gente ia dar para ele um monte de lixo, porque a quantidade de variantes benignas é muito maior que a quantidade de variantes patogênicas. Então a gente consegue filtrar indo bem direto ao ponto e a gente deixa o nosso médico livre para lidar com os casos difíceis. O modo de trabalhar original dele, que era ter uma planilha enorme com todas as mutações, com ele correndo atrás manualmente de tudo, fazendo 2, 3 casos por mês, agora a gente quer que ele faça 2, 3, 4, 5, 10 casos por dia, porque ele vai ter uma quantidade de dados muito menor e muito mais direta para trabalhar. A gente chegou antes de dar na mão dele, passar para um segundo modelo de classificação, a gente adicionou bastante informação a mais, que é, por exemplo, aquele negócio do TSS lá que eu tinha colocado, que é uma das áreas mais difíceis do genoma. A gente botou bastante feature que a gente não tinha no início, começamos a acertar um pouco melhor, tipo, mutações que caíam tipo, no meio do nada, aquela mutação não está no gene, ela está numa região do DNA que teoricamente não codifica nada, mas esse teoricamente nem sempre é verdade. E hoje em dia a gente está com esse negócio em produção já há bastante tempo, e 100% dos pacientes da empresa passam pelo Abracadabra, passam pelo machine learning, pela nossa interface, e quando o médico vai para análise já está tudo pronto. A gente está ligado com o processamento do pipeline de bioinformática, com o processamento de sequenciamento do laboratório, então as coisas estão todas ligadas automaticamente. Assim que o sequenciamento acaba, os dados brutos sobem para a nuvem, a Bioinfo processa tudo, deixa os dados brutos no formato que a gente consegue trabalhar. Quando vira o VCF, a gente já recebe uma mensagem automaticamente no Abracadabra, ele sobe máquina na Amazon, baixa aquele arquivo, processa tudo, bota os dados processados, classificados no Elasticsearch, já no formato que a gente vai usar na tela, e quando o médico realmente vai chegar lá e descobrir, esse paciente aqui está pronto para eu analisar, ele já tem tudo na mão e ele consegue o resultado quase que imediatamente. A gente hoje em dia tem a infraestrutura inteira baseada em Docker, a gente lança as máquinas on demand na Amazon, e começamos a experimentar recentemente com o uso de TensorFlow, porque apesar do Cloud Forest ter feito a gente sair do zero de uma forma muito eficiente, ter conseguido chegar em resultados muito bons, ele era um projeto basicamente hobby do Ryan Blesser, com um pouquinho de participação da comunidade, mas o projeto basicamente parado, ainda dá para usar, mas ele não está avançando muito. E de lá para cá, o Google liberou o TensorFlow, né, que é um projeto de machine learning bem robusto, mais voltado a outros tipos de aprendizados diferentes do que a gente está fazendo. Então a gente trabalha muito com Deep Learning, que é coisa chamada rede neural, uma rede neural profunda, o TensorFlow é muito focado nisso. E a gente começou a experimentar se isso funcionaria bem para a gente também. Hoje em dia a gente já tem alguns modelos de classificação com TensorFlow feitos lá dentro da empresa que tem praticamente o mesmo índice de acerto do que está em produção agora, mas ainda está bem experimental. Hoje em dia a gente tem gente de machine learning mesmo, que conhece bem essas coisas, trabalhando de uma forma bem experimental. A gente ainda nem tentou usar nada de TensorFlow dentro do Go, só tentando construir os modelos para garantir que realmente funciona. E a história toda está há mais de um ano, agora eu tinha até que atualizar esse slide aqui, que já está chegando perto dos 2 anos, de uso em produção, e os médicos que no início eram muito resistentes se recusam a voltar atrás.
é um processo que a gente conhece muito com eles hoje em dia. Toda vez que a gente bota uma feature nova, bota uma ferramenta nova, fala, não, eu não aceito, eu não vou conseguir ver, eu estou acostumado a trabalhar de um jeito tal, não é possível, eu preciso voltar para o sistema antigo, preciso voltar para a planilha, não dá. Mas depois que eles se acostumaram a trabalhar com isso aqui, quando eles viam a interface velha de novo, que ainda estava lá acessível durante o tempo, eles olhavam, nossa, mas o fulano de tal ainda usa isso, não é possível, eu não acredito que ele consegue trabalhar com esse negócio. E essa é a interface que a gente construiu para eles, pelo menos um pedaço da interface. Um pouquinho difícil de ler, mas a gente mostra para eles um bocado de metadata. Então aqui a gente tem o nome do gene, o símbolo do gene, o nome do gene, algumas coisas sobre doenças associadas a ele. Esse aqui está falando sobre epilepsia, encefalopatia, sintomas já no início da infância, etc. E tal. Isso aqui tudo vem do Elasticsearch, vem da busca que o médico fez, e a gente dá para ele os resultados que são relevantes. A gente mostra para ele que nesse cara tem uma mutação aqui nessa posição, isso aqui se transformou nisso aqui, aqui tem uma descrição textual que o sistema calcula dinamicamente dizendo para ele o que aquilo significa, ou seja, em que região do DNA aquilo está, quais as proteínas que foram afetadas. A gente mostra para ele também frequência populacional, existem bancos de dados bem grandes de sequenciamento de DNA de grandes populações saudáveis, então se conhece bastante mutação hoje em dia já de população no mundo inteiro, para a gente saber o que é comum e o que não é. Então, quando a gente mostra para o médico uma mutação que é muito comum, tipo, acontece em 30% da população, 40% da população, ela perde muito peso, porque não tem como aquilo causar algo muito grave. Então, na grande maioria dos casos, não vai estar associado à doença do paciente. E a gente já usa essas informações de frequência populacional, da classificação do algoritmo de machine learning, para dizer para ele qual é o resultado. Então, a gente tem um patogênico vermelho, chamando bastante atenção. Esse é o nível mais alto que o sistema PITA lá, dizendo, olha, isso aqui vai dar problema. Com certeza tem uma grande chance de explicar o quadro clínico do paciente. A gente tem aqui nessa coluna uma gradação de 5 níveis, desde tipo, a gente tem certeza que é benigno até o patogênico com 5 níveis no meio do caminho. Tem provavelmente benigno, variante de significado incerto, provavelmente patogênico e o patogênico. E para chegar nesse cara de 5 níveis, a gente usa a classificação do modelo de machine learning, a frequência populacional, e essas duas colunas aqui, o PMED e o ClinVar, que são basicamente links para bases de publicações científicas da área médica. Então, se a gente conhece publicações para aquela variante, para aquela região do DNA, que já tenham saído em revistas com peer review, journals, esse tipo de coisa. Médicos se baseiam muito nisso. Mas também tem falso positivo, né? Tem muita pesquisa de alguns anos atrás que está lá, mas hoje em dia o pessoal já está marcando como está. Isso aqui estava errado, não era bem assim. Mas a gente junta tudo isso, então a gente tem três níveis aí, 3 eixos para a gente trabalhar: frequência populacional, machine learning e publicações, e a gente transforma isso numa classificação de 5 níveis lá, mostrando para o médico tudo que ele pode encontrar no paciente. Aqui a gente tem um caso um pouquinho mais realista, né, em que a gente tem várias informações juntas. Então esse caso tem bastante variante, algumas não são encontradas, então tipo, isso aqui não foi visto em ninguém, outras tipo tem baixa qualidade, esse aqui tem baixa qualidade no nosso próprio sequenciamento, aí tem aqui variantes de significado incerto que o médico tem que trabalhar mais em cima delas para descobrir realmente. Essas aqui já não são menos importantes, que elas deram provavelmente benigno. Tem uma aqui com uma frequência populacional bem alta. Eles também se importam muito em saber aqui quantas cópias daquela mutação o paciente tem, ou seja, por causa das doenças recessivas, doenças dominantes, ele ter uma cópia da mutação ou ter 2 cópias da mutação é extremamente importante, porque tem doenças que só se manifestam quando tem 2 cópias daquela mutação. Então, hoje em dia, a gente tem os dados pré-processados, levando a buscas bem precisas, só com resultados relevantes. Para aqueles casos de 50 mil variantes, de 60 mil variantes, a gente frequentemente, hoje em dia, entrega resultados para o médico em menos de 10 segundos, às vezes menos de 5 segundos. Ele abre a tela e já consegue ver os dados muito rápido. E os casos fáceis, ele praticamente não tem que fazer nada. São mutações já conhecidas, já marcadas pelo sistema. O médico vê, o paciente veio fazer um painel de câncer hereditário e deu uma mutação super conhecida, vai pro laudo, pronto, acabou, já posso fazer o próximo paciente. E eles só precisam realmente trabalhar nos casos mais complicados. Quando a gente tem uma tela como aquela em que tipo, o sistema não deu uma resposta tão direta, tão óbvia para ele, aí sim ele tem que correr atrás da literatura médica, correr atrás da informação que o geneticista tem. Que a gente nunca vai chegar em 100%, mas a gente sempre vai precisar do aspecto humano para conseguir analisar esses dados. Mas hoje em dia a gente já consegue
com a mesma equipe que a gente tinha meses atrás, fazer uma quantidade de casos muito maior do que a gente fazia originalmente. E o que o Go tornou possível? A gente só conseguiu chegar lá porque ele foi simples o suficiente para o médico, o fundador da empresa, chegar lá e fazer um pedacinho sozinho. Ele, sem experiência em programação, conseguiu entender como é que funcionava, mas apesar de toda a simplicidade, quando veio para a mão da equipe de desenvolvimento mesmo, pessoal profissional, com anos de experiência programando, foi poderoso o suficiente para a gente conseguir construir um sistema de verdade, para a gente subdividir o sistema em microserviços, botar container no ar, fazer busca textual, fazer machine learning. A gente conseguiu fazer tudo isso sem sair de dentro do Go, sem precisar recorrer a outros sistemas, a outros linguagens. E a solução para a maior parte dos nossos problemas já estava na stdlib. Manipulação de arquivos, fazer parsing, consultar a base com SQL, fazer profiling, fazer concorrência. A grande maioria do programa depende de pouca coisa de fora, a gente tem pouca dependência, a gente construiu muita coisa em cima da Sona Library e até hoje é assim. A gente continua crescendo, continua fazendo uma parte do sistema web, hoje em dia agora é feito em Go também, não só machine learning, que aquela interface web originalmente era feita em Python e se comunicava por HTTP com o Abracadabra, mas hoje em dia a gente está migrando esse pedacinho para Go também, fazendo tudo dentro da Sona Library com muito pouca coisa de fora. E além disso, a gente viu ao longo dos anos, a gente está aí há quase 3 anos, mais para 2 anos e meio fazendo esse sistema, que a comunidade foi crescendo junto com a gente. A gente tinha o Mano já desde o início, o Vingo é um projeto maravilhoso para você trabalhar com VI, drivers para Elasticsearch, gerenciamento de dependências com o GoDep, o CAD tentando competir com o Nginx, o próprio Tsugui, que já foi falado várias vezes, e várias empresas adotando e crescendo com o Go. Docker é um dos nossos principais exemplos, né? É o gigante da área, a Canonical usando bastante, a Rascorp, Dropbox trocando boa parte da infraestrutura deles de Python para Go. Eles ainda usam Python, mas o back deles é praticamente inteiro em Go. A Cloudflare, Uber, a Globo.com, e cada dia tem mais gente aí adotando Go, construindo sistemas reais, botando em produção, e com a gente não foi diferente. E é isso. Caramba, cara, vocês estão lá... Vocês ficam vendo só aquelas 4 letrinhas, é isso? Basicamente, vendo 4 letrinhas, sequenciando. Não, bem bacana isso daí, acho que... a gente já tinha visto aquele caso, falando aquele brincadeira com o Fantástico e tudo, mas tinha o caso só da Angelina Jolie, né, que fez a mesma coisa. Então acho que também isso, acho que é uma coisa bacana até pra gente falar aqui, em termos de TI brasileira. Que é um negócio que só o gringo, só o cara lá nos Estados Unidos consegue fazer. Pô, bacana ver uma startup brasileira utilizando tecnologia avançada e criando um negócio desse nível. Pessoal, alguma pergunta para o Vitor? Quem? O César? Tá ali. Como você já perguntou várias vezes, vou deixar... Deixa pro final. Oi, Vitor. Ótima palestra. Seguinte, a pergunta é mais voltada ao fim da empresa. Existem algumas empresas fora, como a 23andMe, que fazem sequenciamento e análise do genoma para o consumidor final e não para um médico analisar antes. Vocês planejam trabalhar com isso no futuro? Não, a gente não deve ir por esse caminho. Acho que desde o início da empresa a gente não queria ir para esse lado. O que a 23andMe faz é um pouco diferente da gente. Quer dizer, a parte de sequenciamento de DNA é praticamente a mesma coisa. Mas, inclusive, se não me engano, foram eles que fizeram esse caso da Angelina Jolie que o Jeff comentou, né? Que ela descobriu que ela tinha, acho que 85% de chance de desenvolver câncer de mama, e ela foi lá e fez uma mastectomia, direto. Então, a 23andMe é um pouco controversa em relação a esse aspecto, porque dar esse resultado direto na mão do paciente, às vezes leva ele a tomar decisões precipitadas, e a comunidade médica hoje em dia tem uma certa dificuldade de aceitar isso. Tanto que a 23andMe mudou um pouco o modelo de negócio deles, a FDA lá, que é basicamente a Anvisa dos Estados Unidos, caiu muito em cima deles por causa desses casos. Então, a Medenic já nasceu já querendo não fazer isso. A ideia era tratar pacientes que tinham já um quadro clínico conhecido e não tentar prever com um cara saudável aonde queria chegar. Por causa dessa questão toda da ética, de levar o cara a potencialmente fazer coisas que ele não precisa fazer. Tem mais isso aqui. Mais pessoa lá no fundo, o rapaz lá.
E aí, Xará? Parabéns aí pela Abracadabra, achei muito legal. Eu queria saber mais sobre a parte do treinamento, assim, do modelo. Pelo que eu entendi, vocês retroalimentam ele, tipo, está sempre em treinamento ou não? Tipo, um modelo está sempre sendo usado? Sempre não, porque no caso do Random Forest é um pouco difícil a gente construir um modelo, é um processo bem trabalhoso, tanto em termos de tempo de máquina, quanto de você utilizar todas as features que o Forest tem, né? Então a gente construiu já uns 3, 4, agora eu já não sei mais quantos modelos, mas a gente tem basicamente rodadas de classificação em que a gente vai lá e tenta reconstruir o modelo, tenta adicionar features, limpar um pouco melhor o conjunto de treinamento. No caso do TensorFlow, que é para onde a gente está indo hoje em dia com o Deep Learning, a gente provavelmente vai fazer isso com uma frequência muito maior, quase o tempo todo, porque ele tem toda a questão do feedback, que o próprio modelo aceita, né? Então a gente está tentando ir nessa direção justamente para a gente conseguir melhorar o modelo com uma frequência maior. Mas hoje em dia é um processo assim, demorado. Sim. Daí ia me levar a outra pergunta, que é se vocês tinham medido o tempo de treinamento e tal, porque hoje eu usei o TensorFlow assim, e vi quando tu usa GPU, tipo, a tua... É muito melhor. É muito mais rápido. Tipo, um treinamento de um dia leva cerca de 1 hora. É uma diferença brutal. A gente começou fazendo TensorFlow direto na CPU, usando as máquinas comuns da Amazon, um pouco nas nossas próprias máquinas, né, mas coisa bem simples. E estava demorando bastante. Cada uma das tentativas da Fernanda, que é a nossa principal de machine learning, ela demorava bastante. Aí lá pelas tantas a gente chegou para ela, já está começando a dar uns resultados bons, aí você não quer subir GPU, ver se esse negócio funciona bem. E aí ela saiu de, sei lá, para cada 1 hora de processamento virou 5 minutos. Então um processo assim brutal. Então o TensorFlow em GPU está extremamente eficiente, está funcionando muito bem. A gente está usando o GPU demais para poder treinar. Porque aí de lá para cá ela começou a crescer muito mais rápido, a entender melhor cada um dos testes dela e fomos bem mais longe com o TensorFlow no GPU. Bom, parabéns pela apresentação. Você falou que escolheram Random Forest. Qual o motivo? Chegaram a testar outras coisas ou só usaram Random Forest e já teve um resultado bom e ficaram com ele? Foi um pouco como a escolha da linguagem, assim, meio que um acidente lá, com o médico neurologista chegando e dizendo pra gente, eu conheço um pouquinho aqui de papers, de publicação científica e tem uma grande chance de isso aqui funcione pra gente. Tanto que até é engraçado que a gente no início, esse é um dos pontos que a gente considera meio fracos do início, a gente foi direto pro Random Forest, e meio sem critério, né? E não tinha nenhuma garantia de que a gente não poderia ter um outro tipo de modelo de classificação melhor do que a gente tinha na mão, já que a gente não experimentou outros tipos. Mas hoje em dia que a gente já foi para o Deep Learning com o TensorFlow e voltou, a gente já está quase considerando a possibilidade de voltar a utilizar o Random Forest dentro do TensorFlow, porque ele tem um modelo também, porque tem bastante publicação da área de bioinformática e genética mostrando que o Random Forest se encaixa muito bem com esse tipo de dado de sequenciamento de DNA. E na prática a gente está vendo isso funcionando. Mas o início foi bem assim, uma média. Não, é só se você considerou usar o modelo markoviano para fazer esse treinamento, considerando que é muito mais fácil dar um feedback e regenerar o modelo. Não, o Thiago perguntou se a gente chegou a testar o modelo markoviano, que ele falou que seria mais rápido o feedback. Não, no início não. Esse início da gente foi, como eu falei ali no foi bem brute force, sem saber muito bem o que a gente estava fazendo, então a gente nunca foi por esse lado. Talvez a gente ainda teste isso mais agora, mas principalmente que a gente está tentando fazer rede neural, né? Acho que para o futuro tem uma grande chance. Então, obrigado. Parabéns pela palestra. Então,